Olá e bem-vindo a mais um episódio desta série de videoaulas semanais na plataforma educativa Escola para Adultos. Hoje vou-lhe falar do papel do córtex pré-frontal em seguimento de uma aula e também como é que ele atua e que repercussões é que isso tem no nosso corpo ao longo do tempo. No meu, no seu, no todo mundo. Toda a gente. Além de como nós podemos ter mais autodisciplina. E então, o nosso córtex pré-frontal, como você já sabe, é responsável por tarefas difíceis. Resistir a uma tentação, fazer a coisa difícil quando é mais certa a fazer. Contudo, isto de contrariar os impulsos primitivos gasta muita energia. E então, é bom nós sabermos isto. Porquê? Porque ao sabermos que fazer a coisa difícil gasta energia, podemos gerir melhor a nossa energia metabólica ao longo do nosso dia a dia. Também sabendo que, se formos fazer uma tarefa muito difícil à noite, vamos ter mais dificuldades em a fazer com a mesma eficiência do que se, por exemplo, no início da manhã ou do dia que temos mais energia. Ainda, e o ponto que eu quero comunicar nesta aula é de que o córtex pré-frontal, ao ser responsável por coisas difíceis e que gasta muita energia por causa disto, ele tem um papel e uma magia especial. Porquê? Porque ele, ao fazer a coisa difícil durante vários períodos de tempo ou com repetição, ele faz com que novas regras sejam inseridas na nossa mente e no nosso corpo, fazendo com que a coisa que era difícil agora torne-se mais fácil. Como, por exemplo, um bebê de 3 anos, apesar de não ter o córtex pré-frontal tão desenvolvido como o nosso, ele consegue influenciar o seu corpo e ele absorve a regra quando nós lhe dissemos: ei, não faças xixi, mal te dê vontade. E então ele consegue controlar, através da sua vontade e razão, o seu xixi, fazendo com que muitas das vezes seja difícil para alguns, mas ao longo do tempo isto é cada vez mais interiorizado pelos neurónios da bexiga, que são influenciados pelos neurónios do córtex pré-frontal, fazendo com que já seja automático o comportamento de segurar o xixi e não nos mijemos logo todos quando nos dá vontade, não é? Hoje em dia nós não precisamos de nos conter quando queremos fazer xixi. Porquê? Já é automático não fazermos logo, mas sim vamos ficar-nos com um certo desconforto, quase recebendo sinais de aviso de que, ei, é para fazer xixi, preciso fazer xixi. Então nós lá tomamos essa decisão de fazer xixi sem pensar, sem gastar energia. Contudo, inicialmente, isto foi mais doloroso para a criança, que muitas vezes não consegue se aguentar. Muitas vezes não tem esta estaleca que nós temos para conseguir segurar o nosso xixi bem, sem qualquer tipo de esforço. Um exemplo disto, mais virado para adultos, é, por exemplo, aprender a conduzir. No início, estamos a fazer um esforço. Como é que é? E a pensar como é que as coisas funcionam. Mudança para a frente, mudança para trás. Qual é que é mais ou menos o pedal da embreagem e em que momento é que é para meter a mudança naquela posição do pedal específica. E então, isto é cortex pré-frontal a funcionar. Estamos a desgastar. Ai, caraças, estou-me a concentrar nestas coisas todas. Pois é, a pessoa tem que se concentrar nestas coisas todas. E ela, ao concentrar-se nestas coisas todas, vai aprendendo e vai criando regras ao longo do tempo que faz com que este comportamento seja cada vez mais automatizado. E este tipo de tarefas passa do córtex pré-frontal para outras partes do cérebro, fazendo com que o movimento de conduzir no futuro seja automático e nem é preciso pensar em conduzir, quando a pessoa conduz e faz todo tipo de tarefas simultaneamente. Isto serve para conduzir, como serve para muitas outras coisas. Depois de nós resistirmos a certas tentações, por exemplo, durante bastante tempo, porque inserimos uma nova regra de não como isto, por exemplo, e então é fácil para nós no futuro termos esta regra de não comermos e nem sequer é uma opção para o nosso corpo. Nós já sabemos que não é para comer. E então é automatizado este processo de não comermos e não é preciso estarmos a fazer este esforço constante para não comer. Porque já inserimos esta regra, que pode ser, por exemplo, não como bolos. E então, com repetição, repetição, repetição e esforço, já nem é preciso sequer o corpo pensar em ter energia. Porque é tudo automáticozinho. Isto está para literalmente tudo e qualquer tipo de hábitos. Seja comportamentos, fazer a coisa certa quando é a coisa mais difícil a fazer.
tudo que requer esforço e que é difícil para o córtex pré-frontal, chega a uma certa altura que com repetição deixa de ser esforçoso e é automático. Ok. No que toca a comportamentos, habilidades, hábitos, não comer certas coisas, comer, tudo que é difícil numa altura fica mais fácil noutra. Porque a tarefa passa do córtex pré-frontal para outras áreas do cérebro. Por exemplo, um pianista, no início é difícil. Onde é que eu tenho que colocar os dedos? Como é que é? Tenho que dobrar o ombro nesta certa posição. Contudo, com repetição e tempo, estas tarefas passam do córtex pré-frontal para o cerebelo, que é responsável então por eles depois tocarem e saberem exatamente o movimento e a posição das mãos e dos dedos, sem ter que pensar. Então eles tocam, fazem mil e uma coisas e nem sequer pensam o que é que estão a fazer. É sempre andar de moto. Ok? Mas necessariamente tudo começou aqui. Depois, com repetição, é que passa a automatização e do córtex pré-frontal aqui na nossa testa, por trás da nossa testa, é que vai passando para outras áreas do cérebro. E depois não temos que pensar, porque esta parte de pensamento consciente e razão é córtex pré-frontal. Tudo começa aqui e depois vai lá para trás. Tudo. Espero que isto expanda a sua mente, que faça olhar para a vida de uma forma diferente, para os seus comportamentos, para aquilo que você faz hoje, porque os hábitos é isto mesmo, muitas das vezes. No começo é difícil, é preciso esforço consciente, mas ao longo do tempo vai passando do córtex pré-frontal para as outras áreas do cérebro lá atrás, tornando-se cada vez mais fácil de fazer o comportamento que nós queremos fazer. É hábito. Temos estaleca, temos genica, temos tudo e é sempre andar de moto sem pensar. Só desfrutar do momento presente. Agora, que custa estas fases? Custa. Mas já vão saber que no início é doloroso. Porquê? Porque depois já sabemos que vai ser fácil fazer estas coisas. Ao saber que no início vai ser sempre doloroso, ganhamos esta percepção, esta consciência, esta sabedoria de que depois mais para a frente tudo vai ser fácil, porque só custa aqui, agora no início. Depois, do córtex pré-frontal, o esforço vai passar para outras áreas do cérebro que é automáticas. Ou se calhar nem temos a possibilidade de fazer certas coisas que já inserimos como regra na nossa mente. Por isso é que nós somos espetaculares e conseguimos reprogramar o nosso cérebro. Inserir regras, córtex pré-frontal. Agimos e atuamos baseado nessas regras e depois do córtex pré-frontal passa para o resto do cérebro, para outras partes do cérebro, fazendo com que nós tenhamos o comportamento que é para ter de forma automática essa regrazinha, que pode ser uma criança, por exemplo. E para armazenar a criança, bem, pode usar o seu segundo cérebro, que espero que já o tenha neste momento. Ainda em relação ao autocontrole e ao ambiente. Por isto é que também é importante e interessante perceber que as pessoas com maior autodisciplina normalmente são aquelas que têm um ambiente que é de acordo com alguém que tem autodisciplina. Ou seja, de alguém que não tem tentações. Porquê? Porque se a pessoa quer trabalhar ou se a pessoa quer estar em sua casa e fazer a decisão certa, se ela estiver inundada de tentações e estímulos que ela não quer fazer ou se comportar, vai ser muito mais difícil para ela ter o comportamento que ela quer. Porquê? Porque está constantemente, a toda a hora, a ser bombardeada por estímulos que vão fazê-la gastar energia. Neste caso, córtex pré-frontal de não quero, não posso. E estímulos por todo lado. E isto é muito desgastante para o córtex pré-frontal para inibir estes estímulos. Ou para dizer, não vou comer. E como é muito desgastante, a pessoa, bem que para já, vai fazer o trabalho com muito mais déficit de atenção. Vai estar mais distraída, vai estar mais ativada fisiologicamente, porque vai querer comer, vai querer fazer o comportamento que quer, que tem vontade de fazer, não que quer, mas que tem vontade de fazer. Então fazendo com que esteja tão sobrecarregante ao ponto de a pessoa não conseguir se concentrar na tarefa que é para fazer. Pode ser cozinhar, pode ser estudar, pode ser trabalhar em casa, pode ser seja o que for. E então saber isto é excelente, porque nós conseguimos criar um ambiente em nossa casa que é fácil fazer o comportamento que nós queremos fazer. E é difícil ou impossível fazer o comportamento que nós não queremos fazer. Os estudos dizem isto, apesar de lá estar, ser apenas a norma e não uma regra absoluta. As pessoas mais autodisciplinadas são aquelas que menos dão uso da sua autodisciplina. Isto faz sentido para ti? Porquê? Porque elas nem sequer precisam de usar a autodisciplina. Porquê? Porque elas prepararam a vida e o ambiente delas num contexto e numa forma que a autodisciplina não é preciso. Porque já sabemos que a autodisciplina desgasta muita energia. Cansa o nosso córtex pré-frontal. Gasta muita energia muita energia metabólica. Isto vai dificultar a pessoa fazer a tarefa, vai lhe dar muito stress, não vai fazer as coisas com tanta eficiência. Vai ser muito mais difícil para ela fazer
tudo, porque está constantemente bem em volta de tentações e doces e chocolates e Instagrams e telemóveis e coisas que não quer fazer. Ainda por cima, quando estamos sob stress, é mais difícil de termos certo autocontrolo ou fazer com que nós hajamos sobre as regras que já definimos para nós. Ou que estamos ainda a solidificar. Então, se calhar, se já era fácil para a pessoa não comer chocolate, se calhar ela agora tem numa gaveta, mas está num ambiente mais estressante e já é mais fácil para ela sentir vontade de agarrar no chocolate quando antes nem sentia. Mas agora está em stress e ainda não está tão bem solidificado de não comer chocolate, então se calhar de vez em quando ela ainda tem essa vontade de comer chocolate. E como já tem stress, ainda mais stress de não, vai comer, não quer comer chocolate, não quer comer chocolate, a fazer o quê? Bem, com que ela coma o chocolate ou então faça outro comportamento que tem disponível em casa para fazer que também se calhar não está bem solidificado e que está disponível a ela. Por isso é que isto é muito bom termos um ambiente especial para nós, trabalhado por nós, para termos os comportamentos que queremos fazer. Eu sei que é muito desafiador para alguns, pois há muitas condicionantes que se metem no caminho. Pode ser família, amigos, mulher, etc. Agora ter esta consciência de que o ambiente influencia muito a autodisciplina, aliás, grande parte dela, já é interessante para conseguirmos caminhar no 1% todos os dias para nos colocarmos mais perto de um comportamento bem que nós queremos idealmente ter, sem ter que pensar muito, sem ser desgastante, porque vamos ter menos eficiência. Muito obrigado por assistir a esta quarta aula. Espero que tenha sido útil e interessante. Deixe os seus comentários na caixinha abaixo. E como sempre, boa sorte.